Saudações, eu sou Júnior Melgarejo e a Marlise perguntou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, existem várias formas de responder essa pergunta e eu vou responder usando o paradoxo de Bootstrap. Mesmo sem saber, eu aposto que você já viu esse paradoxo em algum filme. Bom, como não temos tempo a perder, hora de pôr a mente em ação. Primordialmente, a palavra paradoxo, de acordo com o dicionário, significa pensamento, proposição ou argumento baseado na contradição. E o paradoxo de Bootstrap é um termo que surgiu pela história By His Bootstraps, de Robert A. Heinlein, no qual usam o termo Pulling Yourself by Your Bootstraps, que em tradução livre quer dizer puxar a si mesmo pelo cadarço das próprias botas. E se você reparar, é fisicamente impossível puxar a si mesmo somente pelos cadarços das próprias botas. Esse paradoxo ele acontece em um ambiente em que viagens no tempo são possíveis, e ele é apenas um dos inúmeros paradoxos quando se trata de viagem temporal. Tem outros como, por exemplo, o paradoxo do avô, o paradoxo da predestinação, o paradoxo do loop e inúmeros outros. Mas chega de enrolação, vamos ao paradoxo de Bootstrap. Imagina que você está um dia em sua casa e recebe uma encomenda em uma caixa. Ao abrir essa caixa, nota que dentro dela contém apenas um caderno. Você decide então folhear o caderno e entender o que está rolando. Dentro desse caderno existem inúmeras anotações, rabiscos e desenhos, e assim você se vê passando vários dias tentando decifrar o que tudo aquilo quer dizer. Aos poucos, aquelas anotações passam a fazer sentido, e você vai atrás das peças que os desenhos representam, e vai juntando uma nas outras, montando alguma máquina que você não sabe bem o que é. E por fim, depois de 15 anos da descoberta do caderno misterioso, você chega ao final de tudo, com uma máquina finalmente montada. Você a liga e... depois do barulho, um clarão. E você percebe que está em algum lugar próximo à sua casa, e que voltou 15 anos no passado. Além disso, é exatamente no dia em que você viu o caderno com as instruções pela primeira vez. Com isso, você decide encaixotar o caderno e enviar para o seu eu do passado. Então, você do passado está um dia em sua casa e recebe uma encomenda em uma caixa. Ao abrir essa caixa, nota que dentro dela contém apenas um caderno. E o ciclo recomeça. Quem realmente criou a máquina do tempo? Afinal, você só conseguiu criá-la por causa do caderno com as instruções que você recebeu da sua versão futura. Então, quem escreveu de fato as instruções que estavam no caderno? E esse é o paradoxo de Bootstrap. Ele define que objetos, ideias, coisas em geral podem existir numa linha temporal sem nunca terem sido criadas. Independente de interação, elas existem e sempre vão existir. Mas o que isso tem a ver com o ovo ou a galinha? É simples, imagine que no futuro um cientista irá descobrir como voltar no tempo, e com isso novamente irá surgir a questão quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Exatamente por isso ele vai voltar no passado, bem lá nos primórdios da humanidade, mais ou menos em 6.000 a.C. na China, que é a data mais provável do primeiro contato dos seres humanos com essas aves, e com ele vai levar uma galinha e apresentá-la aos seres humanos daquele tempo, ensinando como cuidar destes animais. E estes vão passar a criar galinha, e com os ensinamentos passados de geração em geração, os humanos continuarão a criar galinhas até chegar nos dias de hoje. Só que, se o cientista levou a galinha, quer dizer que a galinha veio primeiro. Ou não? Considerando que essa galinha que o cientista levou para o passado, ela vem de uma geração de galinhas que são criadas há milhares de anos pela humanidade, que só puderam ser introduzidas pois um viajante do futuro trouxe uma galinha e mostrou como fazer, usando uma galinha do futuro para introduzir algo no passado que faz com que exista no futuro. Paradoxo de Bootstrap. Ou seja, a galinha e o ovo existem independente de interação. Eles são atemporais. Não existe um começo, um fim, um antes ou um depois, pois o passado também é o futuro, como num ciclo infinito. Mas vamos à questão mais importante de todas. É possível que toda essa história de voltar no tempo aconteça em algum momento? Com a nossa atual tecnologia e entendimento sobre o mundo? Não. E é por isso que ele é definido por um paradoxo, pois ele quebra as regras lógicas que conhecemos. A principal quebra de lógica nesse caso é a da segunda lei da termodinâmica, que define a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo até alcançar um valor máximo. Ou em outras palavras, a entropia é a grandeza que define o grau de desordem molecular das coisas, e em um sistema isolado esse grau de desordem só aumenta. Difícil entender essas definições físicas, né? Imagina uma pedra de gelo. As moléculas do gelo estão sempre
sempre paradinhas e organizadas, em baixa entropia. E se você deixar essa pedra de gelo em cima de uma mesa, o gelo vai obviamente derreter. Isso porque o gelo absorve o calor do ambiente e suas moléculas começam a se mexer, vão se desorganizando, ou seja, aumentando a entropia. Mas se usando a ideia de paradoxo de Bootstrap você receber uma pedra de gelo do seu eu do futuro e entregar para o seu eu do passado, em algum momento esse gelo vai derreter e acabar com o ciclo. Caso ele não derreta, então isso estaria violando a segunda lei da termodinâmica e é por isso que é um paradoxo. Mas é muito incrível ver como filmes e séries lidam com esses problemas de paradoxos temporais. Pessoalmente, a que melhor lida é a série Dark do Netflix. Acho que se você não viu ainda ou se viu e não entendeu, agora você tem todo o conhecimento para dar uma segunda chance para a série.